Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia também aos internautas que nos acompanham. É uma alegria, né? Uma mensagem como essa que nos trazida por Gaston Luce, que para quem não está habituado, né, com a vida e obra de Leon Denis, é bom sempre a gente também informar, Gaston foi um querido amigo, parceiro que conviveu anos e anos com Leon Denis e escreveu a sua biografia, uma delas, né? Leon Denis, Vida e Obra, né, o apóstolo do Espiritismo. Então, está esgotado, infelizmente, essa biografia, esse livro, mas quem tem, sempre um convite à releitura, muito bom. Claire, citada aqui, Claire Bomar, também foi secretária de Leon Denis ao longo dos últimos anos dele, esteve com Leon Denis quando ele desencarnou, no dia 12 de abril de 1927, e vários outros personagens, né, do Herculano Pires, não sei se a Heloísa ainda está aqui com a gente, ou se ela já foi, enfim, Anália Franco, Henri Renaud, citado aqui, também amigo de Leon Denis, enfim, fez um trabalho belíssimo, né, e os outros mais, né, Deolinda Morim, enfim, eu vou esquecer de algum e o espírito vai ficar nervoso comigo, mas, enfim. Mas é isso aí, eu estou aqui na parte boa hoje, que é mediar essas duas, né, expositoras e queridas amigas do nosso evento, do Café com Espiritismo. Nós estamos aqui um trio e temos vários outros, Gustavo faz parte, o Tarso, o Wellington, enfim, então é muito bom estar aqui, né, com essas duas. E vamos começar aqui com a Larissa. Eu vou dizer que eu vou começar com duas, porque uma é uma pergunta muito fácil. Então, vamos lá. A primeira, qual o nome do poema da Alta de Souza? Mensagem Fraterna. Várias pessoas perguntaram também. Mensagem Fraterna tem vários áudios, inclusive na internet, gravações bem bacanas. Bom, então, vamos lá agora para a pergunta. Não é tão fácil quanto essa não, viu? Larissa, a primeira pessoa agradeceu pela edificante palestra. Então, teve um agradecimento. Larissa, qual a melhor forma de ensinar as crianças a lidar com a ansiedade? Excelente pergunta, inclusive. E entra naquele triângulo que nós construímos, né? Entra no aspecto principalmente do estilo de vida. Em casa mesmo, eu tive uma época que estava, por conta das mudanças, da chegada, algumas pessoas aqui sabem, eu tenho uma filha de 6 anos e tenho gêmeas de 1 ano. E eu percebi que teve uma época, diante de tantas mudanças, que eu me percebi o tempo inteiro assim para Marina, vamos logo, vamos, faz isso, vamos. Eu comecei a escutar quantas vezes ao dia eu acelerava a Marina. Observem que as crianças, mesmo aquelas que a gente considera mais agitadas, né, nem chegando numa situação de hiperatividade, mas naturalmente agitadas, mesmo assim, em geral, a criança está mais facilmente no tempo presente, naquilo que ela está fazendo naquele momento. E é comum que, sem perceber, nós adultos acabemos acelerando as crianças, cobrando que a criança entre num ritmo que não é o ritmo dela. Inclusive, isso acontece pelo desconhecimento mesmo que nós temos do funcionamento da criança. A gente costuma achar que a criança bacana, boazinha, por exemplo, a criança calma, não ansiosa, é aquela que na hora da refeição senta bem bonitinha ali para comer o seu lanche, o seu almoço. Gente, isso não é o esperado para uma criança. A criança tem uma necessidade de atividade motora que é diferente da nossa. O corpo da criança pede que ela se movimente. Então, aquela inquietação que eu, como adulta, me dá uma agonia, porque a Marina parece que ela fica rodando, a Alice é assim também, fica rodando ali em volta do prato. Esse é um problema da criança ou é uma inquietação minha? Criar um estilo de vida e esperar que a criança tenha uma tranquilidade fora de um transtorno de ansiedade ou de sintomas de ansiedade não é adequar ou modular o comportamento da criança ao que é esperado pelo adulto. Isso é um primeiro tema. Então, o estilo de vida adotado pela família para a criança precisa respeitar as fases de desenvolvimento dessa criança.
não vai funcionar eu pegar uma criança de 1 ano e querer que ela fique sentadinha, concentrada naquele brinquedinho que eu comprei para ela e parcelei não sei quantas vezes, porque prometeu que ia desenvolver todo o aparato cognitivo. Não é esperado isso. Ela vai mexer aqui, ela vai futucar ali, ela vai puxar outra coisa, ela desinteressou. Isso não é ansiedade, isso não é aceleração, isso não é transtorno algum. Isso é desenvolvimento. Então, essa primeira compreensão do que eu posso esperar, de que há uma atividade motora maior nas crianças. Claro que existem parâmetros para isso que precisam ser observados, que podem ser conversados com o pediatra, com médicos e tudo mais. Mas, dentre as crianças que estão no parâmetro, há uma agitação maior, há uma aceleração maior. Mas a criança é capaz de, acelerada, agitada motoramente, estar no presente. Que é diferente da gente, que pode estar calminho na cadeira, me olhando plenamente e a cabeça já fugiu daqui quantas vezes? A nossa atenção e o lugar onde a gente pode intervir em relação à resposta é que estilo de vida é esse que eu tenho ensinado à minha criança, mostrado para ela pelo meu exemplo e cobrado dela. Porque se eu estou lá o tempo inteiro falando, vamos Marina, eu estou tirando ela do presente. Eu estou criando um fenômeno estressor que não precisaria existir. Então é mais fácil e mais útil acordar essa criança mais cedo, para que ela faça tudo com mais calma até a hora de ir para a escola, do que acordar ela em cima do horário e querer que, como um robozinho, ela atenda a todos os meus comandos. Vira um momento de estresse repetitivo para mim e para ela. Então, o lugar onde a gente pode intervir, respondendo e finalizando a pergunta, é cotidiano. Como eu posso planejar o cotidiano com essa criança? Para que ela tenha tempo de ir calmamente amarrar o cadarço. E não ficou legal a borboletinha que ela fez. E ela vai mais uma vez e mais uma vez. Sem que eu fique, bora, deixa que eu amarro para você, deixa que eu faço para você. Que é isso que a gente faz muitas vezes. Porque nós não planejamos o tempo, o horário. Não contamos com o tempo da criança. Ao tempo de Deus, ao nosso tempo e ao tempo da criança. E é preciso respeitar esse tempo, para que a gente não treine uma criança a estar acelerada quando, em verdade, ela estava tentando estar no presente e fazer aquilo que ela está ali disposta a fazer. Muito bom. Vamos agora aqui para Luziane. Bom, começar, claro que eu comecei com uma fácil para ela, tem que ser justo, né? E aqui não é nem uma pergunta, ó. Esta não é uma pergunta, mas uma mensagem de uma amiga. Me chamo Rafaela e sou evangelizanda da Luziane na Mansão do Caminho. Quero mandar um beijo e parabenizá-la pela incrível palestra que ela está fazendo. Então fica aqui registrado o beijo da Rafaela. Beijo, Rafa. Agora vamos para a pergunta. Poderia falar mais da dor como uma face do amor de Deus? Que desdobra numa segunda. Toda dor é uma representação do amor divino? Não compreendo como que Deus, sendo misericordioso, pode nos sujeitar à dor. Porque o nosso viés de percepção e de olhar para a dor é como se fosse algo ruim. Quando a dor vem, a gente imagina que ela é algo ruim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, é o segundo maior capítulo do Evangelho. O primeiro maior, que é o 28, é das preces, para a gente não esquecer que a gente tem de orar. E o segundo maior é das aflições, porque a gente tem muita dor, então a gente precisa entender esse processo. Nesse capítulo, Instruções dos Espíritos, a gente encontra uma mensagem do Espírito Delfine de Girardin, intitulada A Desgraça Real. Ali a gente entende bem esse mecanismo da dor. Por quê? Porque a gente olha para as situações que estão aparentemente na nossa vida como coisas boas ou coisas ruins e diz esse espírito, a gente não pode dizer se essas coisas são boas ou ruins até verificar os seus resultados. A gente só vai poder dizer se aquilo que nós vivenciamos foi algo que nos conduziu a descer a ladeira do desespero, da agonia, da ansiedade, ou se foi algo que nos fez subir as escadas da evolução, da elevação, como a linda mensagem aqui que nós ouvimos dos Espíritos. Por isto que a dor vai ser sempre um coeficiente de evolução.
sempre um coeficiente de progresso. Isso é progresso divino. Isso é progresso, é amor. Mas a nossa percepção sobre ela ainda está na marca do sofrimento. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, e algo que nos ajuda muito nesse olhar sobre a dor, além dessa página de Denis, este livro, Plenitude, de Joana de Ângeles, ela faz um estudo sobre a dor e o sofrimento. E coloca a dor como esse processo evolutivo do progresso, da alavanca, da superação, e coloca o sofrimento nesse coeficiente de nossa eleição diante daquilo que a gente experimenta. Então eu posso olhar, por exemplo, quem é que aqui já não sentiu uma dor de dente? Uma dor nas pernas quando é criança. Aí a gente leva a criança no médico, o médico diz, é a dor do crescimento. Aí a gente vai ficar batendo o pé e dizendo, eu não quero sentir essa dor, eu não quero. A gente vai dizer isso com a dor de dente, com a dor de cabeça, com qualquer dor que adivinha que é nesse processo do envelhecimento, do crescimento, da maturidade do corpo físico. Nós conseguimos compreender que são dores naturais de um processo. Da mesma forma, a dor na amplitude, no aspecto moral, ela vem para nos retirar de uma acomodação, de uma repetição de hábitos ou de atos. Ela vem para nos impulsionar, por isso que Denis colocou nessa condição de potências da alma. E por isso que ela é divina, porque vem como oportunidade. É o amor, e aí a pergunta coloca, fala um pouquinho mais, como é que é essa dor nesse aspecto do amor? Todas as experiências, basta a forma como nós olhamos, basta o ponto de vista pelo qual nós olhamos aquela situação. Se eu olhar, olha, eu não estou entendendo ainda para que ela veio, mas eu vou vivenciar, porque viver plenamente alguma coisa é vivenciar aquilo que aquela situação está nos trazendo como aprendizado. É não sair dali, é vivenciar, é não fugir, é experimentar. Então, eu estou experimentando. É fácil? Não. Mas é exercício, é disciplina, é dedicação. Eu estou experimentando e questionando. O que é que essa dor vem me trazer? O que é que essa dor vem me trazer? No processo eu descubro, saio, estou maior depois dele e olho para trás e digo, não é que eu consegui? Não é que eu fiz? Mas ali naquele momento, não necessariamente eu estou cognitivamente identificando quais são as vantagens, os crescimentos. Mas quando tudo passa, porque Nossa Senhora disse isso, tudo passa. Só não passa o amor. Tudo mais passa. Todas as dificuldades, todas as agruras, os desesperos passam. O que é que eu tenho depois? E aí eu vou fazer a balança. Olhemos para a dor nessa circunstância e a gente vai se perguntar, é dor mesmo como eu interpreto? Ou é amor de Deus? E a gente vai ver que é misericórdia dele. Dizendo assim, ó, Luziane, você não entendeu quando estava tudo legal. Quando tudo estava nas CNTPs, sabe? Aquelas condições normais de temperatura e pressão. Quando estava tudo ali normal, você não entendeu. Agora eu mandei a dor, olha aí você respondendo bem. Ó você fazendo, ó você agindo. Tá vendo? É a minha misericórdia para você. Então, se a gente dialogar assim com a dor, se a gente olhar assim para o Pai, não um Pai de punição, mas um Pai de afetividade, de carinho, de atenção, de proteção, de providência e de previdência, a gente vai entender essa ampliação da dor como um processo do amor. E não nessa condição que a gente acabou colocando para viver um hedonismo, para viver a ilusão, para viver a rapidez, para viver a superficialidade e não fazer o processo profundo da transformação. William, antes da próxima pergunta, me permita uma parte, que não é sobre a questão em si, mas sobre quem perguntou, né? A Rafaela, da evangelização. E aí eu me sinto... A Rafaela só agradeceu aí a outra pergunta. Isso, mas a participação dela, porque isso me trouxe uma obrigação de registrar algo que eu registrei na primeira participação no Congelde, muitas pessoas não sabem, mas eu fui evangelizanda de Lu, assim como a Rafa, por alguns anos, né, Lu? Hoje somos grandes amigas, ela é minha madrinha de casamento, inclusive, e eu me sinto na obrigação de registrar isso por algo que num podcast com o pessoal da FEB eu falei esses dias e queria repetir para vocês. É muito fácil a gente olhar para um jovem que já não está jogando tanta pedra na cruz, né? Já não está cometendo tanto erro de português na fala, e dizer assim, nossa, que bonito aquele centro espírita que tem um jovem palestrante.
Que bonito aquele centro espírita que tem jovens coordenando um evento. Que bonito aquele centro espírita que tem jovens na música. Isso é fácil. Sabe o que é difícil? É você ver aquela semente verde, tacando pedra na cruz, trocando as questões todas do livro dos Espíritos, levantando para falar e sentando de novo porque apagou tudo da cabeça. E enxergar nesse jovem, nessa criança, nesse pré-adolescente, a potência que há ali de trabalhador espírita. Muitos de nós procuramos crianças, pré-adolescentes e jovens prontos. Estamos atrás das crianças que vieram de capela para dar o contributo delas. E o que eu tenho enxergado, inclusive lá na minha creche particular, são terráqueos, bem terra-terra mesmo. Necessitados de oportunidade. Sem um brilho muito reluzente, não. Um negócio fosco mesmo. E é graças a Luziane, Edilton Costa, Kleber, Marialva, os meus evangelizadores de quando eu estava assim, bem apagada, semente, falando um monte de bobagem. Quando o tio Nilson ficava lá no fundo, né, Lu? Depois dava um abracinho assim, ô minha filha, você conjugou isso aqui errado, a questão é outra. Ficou bem legal, mas dá uma melhoradinha, lê essa parte, lê esse capítulo. Esse é o trabalho que quem chegou há mais tempo tem a fazer, e eu agradeço imensamente por Lu, que aqui representa todos esses. Ela trouxe a emoção para um estágio que a gente não consegue controlar. Então, só vou dizer que aquela parte que ela falou, chegam aqueles que estão prontos, e aí é fácil, fica fácil, né? Evangelizar uma doçura, uma flor, estava ali só desabrochando, só vendo as oportunidades e aproveitando. É muito fácil, muito prático, foi muito prazeroso. E eu que agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de aprender com ela. Que bacana, pessoal. Bom, a gente tem aqui ótimas perguntas, eu acho que dá tempo de mais uma para cada. E já que falou de novo aqui de criança, né, desse processo todo, vamos pegar mais uma aqui para a Larissa. Como acolher uma criança que faz birra sem reforçar esse comportamento nela, já que dando birra, ela ganha a atenção dos pais. Eu quero só acrescentar, e ainda tem birra no mercado, no shopping center, né? Às vezes no congresso espírita, que às vezes não é qualquer birra, né? Não é aquela birra só em casa, né? Às vezes é a birra em público, né? Como acolher uma criança sem reforçar, né, esse comportamento nela? Obrigada pela pergunta. E tem o dia que a palestrante vai com a criança para o centro espírita, qualquer semelhança é mera coincidência, falar sobre paciência, e ninguém consegue escutar a palestrante porque a filha da palestrante está no corredor gritando que quer a mãe, e a mãe tentando falar sobre paciência diante dessa cena, tá? Tem tudo isso, realmente, entendo bastante. Obrigado pela pergunta. Existe uma frase que, pelo menos lá na nossa terra, é bem conhecida, e vocês vão me dizer se vocês conhecem também. É importante arrancar o mal pela... Vocês conhecem também. Eu cresci escutando essa frase. E achando que se uma criança apresentava uma birra ou qualquer comportamento desafiador para o adulto, era preciso arrancar o mal pela raiz. Eu cresci escutando, reproduzindo, e mesmo depois de ter estudado psicologia, quando eu ainda não tinha filhos, obviamente, e eu atendia as mães, no fundo ali do meu pensamento era: não está botando limite, não está arrancando o mal pela raiz. Todos esses cuspes caíram na minha testa depois. Imaginem um iceberg, aquele mesmo que fez o Titanic afundar. Por que o Titanic afundou? Foi por conta da parte visível do iceberg? Não. Foi por conta da parte que estava abaixo do nível do mar e que foi subestimada. Foi por isso que aconteceu o acidente. Tudo
tudo aquilo que a gente enxerga como birra, comportamento desafiador, se joga, qualquer coisa que vocês possam descrever, é essa parte visível. Para que eu viesse ontem para cá, minha filha de 6 anos, começou o dia chorando por nada. Ela já sabia que a gente estava se arrumando para o aeroporto. Ela começou o dia encrencando com as irmãs, reclamando de tudo. Eu não conseguia pentear o cabelo porque tudo incomodava. Ela não sabia o que ela queria comer. Qualquer coisa que eu diga sobre isso está nessa parte de cima do iceberg. O visível, qualquer birra, qualquer comportamento assim. E a gente tenta resolver a situação agindo sob essa parte visível. Mas o que nós temos a fazer não é em relação a essa parte. Porque a causa do comportamento desafiador não está visível. Se ontem eu não identificasse, não procurasse saber o que está abaixo da linha do mar, desse comportamento da Marina, como teria sido a minha despedida dela? O que vocês acham? Ela estava, sob a minha perspectiva, ela estava me provocando a manhã inteira. Meu pote de paciência, que já é pequeno, acabou, fácil, 6 da manhã já tinha acabado. Se eu fico nessa parte, eu podia brigar, gritar. Ela chorava por tudo e me incomodava. Minha vontade era dizer, engole esse choro, recolhe esse negócio aí, não quero ficar vendo isso não. E quando eu estivesse no avião com a minha amiga e tivesse me despedido dela da pior forma possível, porque ia brigar, ia reprimir, ia tentar cortar o mal pela raiz, como que eu ia viajar? Como que ia estar o meu coração aqui? Então, esse ciclo de agir sobre aquilo que está visível gera culpa. Porque uma parte nossa diz, você está fazendo errado. Mesmo que você se repita, não, estou aqui cortando mal pela raiz, no fundo você sabe. No fundo vem um desconforto. Porque a gente entra em disputa de poder. E a gente começa a causar na criança culpa, vergonha e dor. Que são as coisas que a maioria de nós sentiu durante a infância. E que voltam na nossa cabeça ainda hoje como vozes internas que dizem, guarda essa lagriminha para depois sozinha no quarto. Se vira sozinha. Não compartilha sua dor com o outro. Nós fomos aprendendo a fazer isso por uma repetição. Os nossos pais não sabiam o que fazer com a gente, porque também não receberam, a gente também, e assim vai. Mas esse não é o único caminho. Porque não é assim que os nossos benfeitores agem com a gente, não é assim que Deus age com a gente. A mensagem de Deus para a gente não é, Larissa, vira anjo, que aí eu começo a amar você. A mensagem é, Larissa, o que quer que você faça, qualquer que seja o seu comportamento desafiador e a sua birra de adulta, eu te amo. Você tem que melhorar, não é para eu te amar, é por você. Quando eu olho para a parte de baixo do iceberg, o que eu vejo? Busca por conexão, necessidade de pertencimento, necessidade de afeto, necessidade de ser visto, de sentir que é amado incondicionalmente. É muito disso que está embaixo do iceberg. Quando eu olhei embaixo do iceberg da Marina, o que eu enxerguei? É como se ela estivesse tentando me dizer, mamãe, está difícil para mim administrar o que eu estou sentindo emocionalmente ao saber que você vai. Eu não tenho noção de tempo suficiente para perceber que é bem rápido que você volta. Você é a minha figura de afeto principal. E é muito raro dormir sem você me botar para dormir. Então está difícil para mim lidar com isso. E essa forma destrambelhada é como eu sei pedir ajuda. Cada criança que apresenta um comportamento desafiador tem um iceberg embaixo para ser olhado. Na maior parte das vezes, há um pedido de conexão. A criança que entra aqui, chamando a atenção, atrapalhando tudo, ela está pedindo conexão. Alguém se conecta comigo. Alguém me mostra, na prática, não por palavras, que eu sou importante, que eu sou visto. Quanto maior a nossa surdez, mais alto a criança precisa gritar. Só que ela grita pelo comportamento.
Por isso, antes de corrigir, de arrancar qualquer mal que a gente possa imaginar pela raiz, busca se conectar. E isso não tem nada a ver com permissividade, com fazer tudo que a criança quer, não tem nada a ver. Você pode dar um não bem firme para essa criança. E esse não pode ser amoroso ao mesmo tempo. Porque é assim que agia Jesus. Com firmeza e gentileza. Com energia e amorosidade. Eu posso dar um não bem redondo e abraçar essa criança para que ela viva a frustração do não comigo. E a mensagem que eu estou dizendo para ela é não, mas eu estou aqui junto com você, atravessando a sua dificuldade de lidar com o não. Com certeza é isso que nós adultos também precisamos, não é mesmo? E a gente pode proporcionar isso à criança, por mais birrenta que ela pareça. Você quer complementar? Obrigada. Bom, a gente tem aqui várias perguntas e pouco tempo, mas eu acho que vou trazer uma aqui para a Luziane, tentar sintetizar aqui o seguinte: como fortalecer. A pessoa que fez aqui, ela fez uma série, eu vou pegar a final, que é só para dar uma resumida. Como fortalecer a vontade em nós? Fortalecer a vontade em nós requer conectividade nossa com o Criador. A gente não perder essa conexão, essa fonte inexaurível de amor. Se conecta com Ele, porque tudo com Ele vai sendo mais real, mais vivencial. A Madre Teresa dizia que se a gente percebesse qual é a grandiosidade de orar, a gente oraria por tudo, em todos os momentos. A gente iniciaria o dia orando, mas diante das atividades também a gente iria orar. Não somente nas atividades espíritas, que a gente começa com a oração, termina com a oração, mas em tudo na vida. Porque a oração, ela é um clamor nosso, dizendo assim: olha, eu estou aqui, Pai. Preciso, ou estou aqui para agradecer, ou estou aqui para lembrar para mim mesmo da sua existência. É um ato de humildade, é um exercício de humildade e é um exercício de conectividade. Quando eu me conecto com o Pai, eu ganho essa força. Eu percebo essa força do Criador para mim que sou criatura. E eu assumo essa herança. Eu sou filho de Deus. Tio Divaldo Franco, ele tem algo que ele brinca muito com o livrinho da Joana, um livro chamado Filho de Deus. Ele diz assim: se eu sou filho de Deus, então eu herdo tudo. Ela diz: quando o grande dono de tudo morrer, aí você herda tudo, brincando. Mas ele diz que isso traz uma força para ele de saber que ele é filho de Deus. Ele diz assim: imagina que eu saio aqui, olha o que estas árvores são para mim. Essas águas são para mim, que esses céus são para mim, são para cada um de nós, para todos nós. Se a gente erre ou se a gente acerte, o sol vai nascer para brilhar e trazer a nova oportunidade. Se a gente erre ou se a gente acerte, a chuva vai vir para trazer um refrigério para as nossas faltas. Então essa conexão com Deus através da oração vai fazer que a gente se encontre com essa vontade que a gente precisa realizar. Se a gente ora, se a gente medita, se a gente concentra, dá um tempinho do tempo da gente para a gente mesmo. A gente dá tanto tempo da gente para tantas coisas. São tantas coisas para fora, tantas coisas que eu tenho que realizar, tantas coisas que eu tenho que cumprir, tantas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar e cuidar também de mim. Porque até para eu pedir, eu preciso saber o que eu estou pedindo. Porque senão eu vou achar que Ele não me deu o que eu preciso. E na verdade não é. É porque eu não entendi o que eu preciso, então eu acabo pedindo e peço aleatoriamente. E acabo perdendo a oportunidade de trazer esse ensinamento para mim, para esse meu processo, para essa evolução. Então, vontade, que Leon Denis, é onde tudo começa, querer é poder, e é verdade. Mas para isso, eu preciso diariamente fortalecer isso em mim. Acordar e dizer assim: Pai, estou aqui. Às vezes a gente quer uma prece mais longa, às vezes não dá, né? No momento, às vezes a gente está vivenciando alguma situação difícil e que a gente pode dizer: me ajuda. E a gente vai para fazer, para construir, para realizar. Não dá para a gente também, nos momentos de desespero, de situação mais difíceis e mais que vão nos conduzindo para essa ação, a gente também fica ali: estou orando, estou fazendo minha parte. É orar e arar. É orar e fazer. Então, quando a gente faz isso, a gente nunca vai se sentir só.
a gente vai ter essa força da vontade e vai fazer, porque a gente tem a certeza de que Deus está com a gente, mas a gente está com Deus. Que é aquela frase da Joana: jamais te afasta de Jesus, porque quando a gente se afasta, a gente enfraquece. Quando a gente afasta, a gente percebe a solidão das falhas, dos equívocos, das imperfeições. Quando a gente se aproxima, ele diz assim para a gente: ó, você é o vaso escolhido. Eu vejo essa potência em você, eu vejo essa semente, eu vejo esse amor, eu vejo essa ação. E a gente diz: eu quero isso, eu quero. E a gente acredita, porque a gente sente e a gente vai fazer. Mas sempre dentro dessa grande ligação. É algo que a gente gosta muito de trazer assim como algo pessoal. Da fraternidade, da solidariedade, de olharmos como irmãos e perceber que a necessidade do outro não é do outro, é minha também. A minha necessidade não é só minha, é do outro também, porque tudo ressoa e vibra na criação. E esse amor e esse ressoar é divino. Então, que a nossa vontade possa ser essa vontade que vai ressoando nessa linha de aprendizado que a gente tem para viver dentro da convivência, para que a gente consiga perceber aquilo que nos cabe no contexto da criação, que é uma pecinha do quebra-cabeça que é minha, mas vem o William e se sente bem interessado em também colaborar com aquela pecinha, e a Lari já tinha colocado a pecinha dela e nós encaixamos a pecinha, e todo mundo vai percebendo que uma peça se encaixa e precisa da outra para formar um grande painel do amor de Deus. É esse o nosso convite, o convite que Jesus faz para a gente e que a gente traz aqui para os corações de todos nós, para que a gente viva essa irmandade, fraternidade, para que a nossa vontade tenha essa conectividade com o amor de Deus.